Olá, vamos falar de investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa da área educacional. Analisamos agora recentemente a Cogna, vimos ali como que está a situação da Cogna, agora vamos analisar o grupo Ânima Holding S.A., que também é outro grupo forte no setor educacional. E aí, para a gente até ter uma comparação, se é apenas uma empresa que vai bem ou que não vai bem, enfim, como que está indo todas as empresas em relação aos seus pares, né, dentro desse mercado que vem aí passando por diversas turbulências, por diversas dificuldades e naturalmente que a gente fica aqui na expectativa que o setor educacional volte a reagir, né, volte aos seus bons tempos. E a empresa que estamos trazendo hoje, a Ânima Holding, também é uma empresa que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, até atendendo ao pedido do meu amigo Gilson Barbosa, grande Gilson Barbosa, que está conosco aqui no canal, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão. Valeu, Gilson, espero corresponder às suas expectativas. E bem como espero corresponder à expectativa de todos vocês. E para tanto, basta entrar aqui no canal Silas Nigraf, e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E quando falamos de educação financeira também ela é fundamental, e você pode aprender sobre valuation, como que funciona o valuation, toda a parte de cálculos, a projeção de geração de caixa futuro, trazendo para valor presente, fazendo fluxo de caixa descontado. Também podemos avaliar uma empresa através dos múltiplos e também do seu valor intrínseco lá, baseado em Graham, né, que você pode aprender como que determina o valor de uma ação. E tudo isso no dia 26 de abril, nós estaremos realizando aqui o nosso curso online de valuation, das 19 até as 22 horas. Então são 3 horinhas onde estaremos aqui ao vivo, um curso presencial, porém à distância, onde vamos repassar para vocês toda essa técnica a respeito do valuation, com direito também a todo o material de apoio. E vai ser um prazer ter vocês conosco. Para se inscrever é fácil. Basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp, me manda mensagem lá que a gente te passa todas as informações e a ficha de inscrição. Então não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas e o valor de apenas R$40, apenas R$40 para você poder participar 3 horinhas aqui e aprender sobre valuation. Mas vamos falar então da Ânima Holding, a Ânima Holding, que é uma empresa que na verdade ela tem toda a sua origem baseada no garoto Daniel Facchini Castanho. O Daniel Facchini Castanho, lá de Sorocaba, interior de São Paulo, onde toda a sua família atuava na área educacional, né, possuindo escolas ali dentro de Sorocaba. Mas daí na sequência o Daniel vai para São Paulo fazer a faculdade em São Paulo, e aí estando em São Paulo, toda a sua veia de empreendedor também, já que a família era empreendedora na área educacional, ele também quis empreender, desenvolver a sua própria atividade. Só que não na área educacional, foi na área de alimentos. E aí, primeiro, na época lá estava surgindo isso, no começo dos anos 2000, estava surgindo a Subway aqui no Brasil. E aí ele pega e monta uma loja da Subway. E aí, na sequência, ele também passa a ser sócio de uma rede de restaurante chamado Varanda, né? E aí vai se desenvolvendo também, estudando, né? Fazendo sua faculdade e atuando dentro do setor de alimentos. Mas uma das coisas que ele sentia muita dificuldade era justamente a questão do administrativo, do financeiro de uma empresa. E aí, na sequência, ele sai e vai trabalhar num banco, num dos grandes bancos aqui do Brasil, vai trabalhar no banco, fica lá 1 ano, justamente para poder ter uma noção geral sobre a questão financeira, administrativa de uma empresa. E aí, quando ele sai do banco, daí na sequência, ele resolve empreender novamente. E aí convida 2 amigos, o Maurício Nogueira Escobar e também o Marcelo Batistella Bueno. Convida os 2 para fazer parte ali de um novo empreendimento que ele estava querendo desenvolver na área de educação, agora que era a área do conhecimento ali da sua família. Só que daí ele partiu já para o ensino superior. E no ano de 2003, eles adquirem a Minas Gerais Educação, a UNA, lá em Belo Horizonte. E aí, ao adquirir essa instituição, porque até então as universidades, faculdades e etc., elas eram todas filantrópicas. E aí, a partir do final dos anos 90, elas passaram a poder também se desenvolver, né, atividades lucrativas.
Então eles, quando assumiram a UNA, viram que a empresa passava por sérias dificuldades financeiras, uma empresa ali que estava com sérios problemas de gestão, e aí foi com muito trabalho ali, organizando e reestruturando toda a empresa para que ela pudesse começar a ser lucrativa. E aí, quando a empresa já começa a dar lucro, aí o Daniel, o Maurício e o Marcelo já resolvem partir para mais uma instituição de ensino. No ano de 2006, eles adquirem também a Associação Educacional do Litoral Santista. E a partir daí, então, eles começam a formar um grupo educacional. E aí a coisa começa a se desenvolver. No ano de 2009, aí eles compram mais uma universidade lá em Belo Horizonte, que é a UniBH, que também vinha com uma série de problemas com salários atrasados, 5 meses de salários atrasados, enfim, toda uma dificuldade louca, e foram também aos pouquinhos reestruturando, reorganizando a empresa até ela se tornar lucrativa. E aí, com isso, já pegaram toda a expertise a respeito da condução de uma instituição de ensino, e aí vai ampliando ainda mais a sua atuação. No ano de 2013, fazem o IPO, e aí com a entrada de recursos, aí começa mais um processo de crescimento. Primeiro, comprando a HSM. A HSM era uma das grandes empresas do setor educacional executivo, corporativo, voltado mais para a educação na área de gestão, na área empresarial. E aí, com isso, vai ampliando. E daí, já no ano de 2016, saem já da região sudeste e vai para a região sul e compra a Sociesc lá em Santa Catarina. E aí começa já também a ter uma penetração nacional. E daí na sequência adquire mais a Alis Educacional e também a Faculdade Politécnica de Uberlândia. No ano de 2018, aí adquire mais uma Sezuc no estado de Goiás. E com esse processo de aquisição, o Grupo Ânima vai crescendo cada vez mais. Em 2019, adquire a Agis na Bahia e daí na sequência também adquire uma das mais conceituadas universidades aqui de Curitiba, que é a Unicuritiba, que se notabilizou por uma das melhores faculdades de Direito e depois se transformou em uma universidade, a Unicuritiba, que foi também adquirida pela Hold, pelo Grupo Ânima. No ano de 2020, também adquire a Inovatos em Empreendimentos e Participações e no ano ainda de 2020 também o Centro Educacional Guanambi. E aí com isso também vai se especializando na área de medicina, criando novos cursos de medicina. Em 2021 adquire outro grupo conceituado também na área de educação, que é o Grupo Laureate, que também daí com isso o Grupo Ânima vai ganhando musculatura para ter uma penetração em diversas localidades do Brasil. Tanto é que o grupo tem aproximadamente 120 mil alunos que fazem parte do Grupo Ânima Hold. Mas para que possamos entender como que está a situação do Ânima Hold, trouxemos aqui para vocês 2019, 2020, 2021 e 2022. E através dos números vamos entender como que está a situação econômica e financeira da Ânima Hold. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ânima Hold S.A., começando aqui pelo ano de 2019, onde a empresa registrava dentro do seu ativo um total de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então, o que quer dizer esse ativo? São todos os bens de direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. É tudo aquilo que está dentro da empresa. Então, se for dizer assim, qual é o tamanho da empresa, nós vamos olhar para esse número aqui, 2 bilhões e 400. E aí, naturalmente, que dentro dessa empresa, por ter feito diversas aquisições ao longo de sua existência, ela vai ter aqui um intangível, que são os ágios e também as licenças, software, pontos e etc., que são bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, totalizando 818 milhões. E o imobilizado agora é toda a estrutura física de funcionamento, todos os seus prédios, móveis, utensílios, instalações, computadores, enfim, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa, 898 milhões de reais. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos o capital de giro. E o que é esse capital de giro? São os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura na geração de receitas e, consequentemente, na geração de resultados. E esse ativo circulante, capital de giro, representava lá no ano de 2019 19% de tudo que a empresa possuía, fechando com 455 milhões de reais. Em caixa, a empresa tinha 182 milhões e contas a receber 241 milhões de reais.
Chegando no ano de 2020, nós temos a pandemia. E aí a pandemia, mesmo assim, a empresa aumenta o seu tamanho de 2.400 para 4 bilhões e meio. E dentro desses 4 bilhões e meio, há um aumento aqui no intangível através de novas aquisições que a empresa acabou fazendo em 2020 e também o capital de giro aumenta para 2 bilhões e 106. A empresa reforçando toda o seu capital de giro, os seus recursos, para fazer frente à pandemia. E daqui a pouquinho até nós vamos ver da onde que vieram esses recursos. Mas o fato é que aumentou o capital de giro para 2 bilhões e 106, o volume de dinheiro em caixa agora é de 1 bilhão 277 e 368 milhões em contas a receber. Chegando em 2021, aí o capital de giro ele cai aqui para 1 bilhão 311 e o volume de dinheiro em caixa cai para 515 milhões. Aumenta o contas a receber para 660 milhões. E o que nós temos aqui em 2021, a empresa praticamente dobrando o seu tamanho de 4 bilhões e meio para 9 bilhões e 800 com aumento aqui de valor nas imobilizações e também com aumento aqui através de aquisições, fazendo com que o intangível fosse para 5 bilhões 974 milhões. Chegando agora em 2022, a empresa fecha com 10 bilhões 731 milhões, aumenta o volume de capital de giro, que vai para 2.379, o volume de dinheiro em caixa volta lá para a faixa do 1 bilhão, agora 1 bilhão 410 e 847 milhões em contas a receber. Então a gente observa que o Grupo Ânima vem crescendo, ele vem se estruturando através de aquisições, ele vem aqui numa crescente. Agora vamos olhar aqui no passivo para saber de onde que vieram os recursos para todo esse crescimento da empresa. Então, começando aqui, passivo circulante dívidas de curto prazo, passivo não circulante dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida da Ânima era de 1 bilhão 709 milhões, 71,2% de todo o patrimônio da empresa. No ano de 2020, agora aqui que eu quero destacar para vocês, 690 milhões que era o PL foi para 2 bilhões e meio. Então o que nós tivemos aqui? Tivemos um aumento de capital que a Ânima promoveu lá no ano de 2020 e com esse aumento de capital é que justamente alavancou esse crescimento aqui de capital de giro e também mais esse crescimento aqui do intangível. Então com isso a empresa passou a ter mais dinheiro. No ano de 2021, aí o endividamento ele pula para 7 bilhões 470 milhões de reais e ele sai aqui dos 44,9%, volta lá para cima dos 70%, 75,6%. O que a empresa faz? Ela pega aqui, ó, financiamentos de longo prazo, justamente para poder investir dentro da empresa. Então esse crescimento de 2020 para 2021, aí ele se dá com a utilização de capital de terceiros. Chegando agora em 2022, a dívida permanece ali na faixa de 7 bilhões e meio, porém o peso dela ficou um pouquinho menor, 70,2%. Então a dívida que era de 71 cai para 45 praticamente, volta para 75,6 e agora fecha com 70%. E quais os resultados que a empresa está tendo com todo esse processo de aquisição e com todo esse processo de crescimento? Isso nós observamos aqui, ó, dentro da demonstração de resultados do exercício. Lá em 2019, o faturamento da Ânima, 1 bilhão 181, em 2020, 1 bilhão 421, em 2021, o faturamento foi para 2 bilhões 650 e agora em 2022, 3 bilhões 563. Então vejam que o faturamento do grupo vem crescendo a cada exercício, mas mais importante do que esse número aqui é esse número de baixo, que aqui seria o lucro líquido, só que ele está entre parênteses. Se ele está entre parênteses, isso aqui é um prejuízo. 9 milhões e meio de prejuízo em 2019, reparem que já antes da pandemia já vinha aqui registrando prejuízo. Em 2020, com a pandemia, 40 milhões de prejuízo, em 2021, 81 milhões de prejuízo e agora em 2022, até que enfim a empresa para de dar prejuízo e começa a dar lucro. Pequeno, porém já é um lucro, 11 milhões 454 mil reais. Então, o que dá para se tirar aqui de conhecimento a respeito da empresa? Que o custo, que era de 56,8, durante a pandemia ele recua para 48, 47,2, 42,3. A empresa vem reduzindo o custo dos serviços prestados. Já a despesa operacional,
33%, 43% sobe na pandemia, 42% e agora sobe mais ainda para 47%. E o resultado financeiro, ó, o resultado financeiro, que é uma despesa, né, financeira, está entre parênteses aqui, então eles vêm mantendo aqui um volume alto de despesa financeira, culminando agora em 2022 com uma despesa financeira de 794 milhões. Então veja que só a despesa financeira ela leva 22,3% de tudo que a empresa fatura. Então, razão pela qual a empresa precisa ir aos poucos reduzindo o seu endividamento para reduzir essa despesa financeira, até em função dos juros altos, para poder recuperar o seu volume de lucro, que aumentar esse lucro que esse ano fechou em apenas 11 milhões de reais. Bom, falando em números aqui, também trago para vocês esses demais indicadores aqui da situação financeira. A liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com 0,40, aumenta para 1,14 até com aumento de capital, recua para 0,24 e agora 0,39. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 39 centavos, razão pela qual ela não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Claro que grande parte desse endividamento é de longo prazo, então nós olhamos a liquidez corrente, o gráfico ao lado, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia, no curto prazo. E esse índice sai com 1,34, sobe para 4,78, recua para 1,06 e agora 1,31. Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, no dia a dia, a Ânima tem R$1,31. Paga e sobra. Não é uma grande sobra financeira, mas ela não tem problemas financeiros no curto prazo. Já o endividamento desse outro quadro aqui, ele sai lá em 2019 com uma dívida de 71,2, com o aumento de capital cai para 44,9, daí na sequência já sobe para 75,6 e esse ano fecha com 70,2%. De tudo que a Ânima tem, ela deve 70,2%. Nesse outro quadro aqui que você está vendo, parece que está de ponta cabeça, mas não, é que os primeiros índices ali, os de 2019, 20, 21, são todos negativos em função dos prejuízos que a empresa vem apresentando nesse período. A margem líquida lá em 2019 era de menos 0,8%. Em 2020, menos 2,9%. Em 2021, menos 3,1%. Então, a empresa perdia de tudo aquilo que ela faturava, ela perdia 3,1% em 2021. E esse ano, com a volta do lucro, a margem já passou a ser positiva em 0,3%. A rentabilidade do ativo também nos 3 primeiros exercícios negativa, menos 0,4, menos 0,9, menos 0,8 e agora esse ano com lucro passou a ser positiva 0,11%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa está gerando um ganho de 0,11%. A rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico ali, também tudo negativo. Os acionistas perderam 1,4% em 2019, perderam 1,6% em 2020, perderam 3,4% em 2021 e agora esse ano, com a volta do lucro, os acionistas tiveram um ganho de 0,4%. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trago os demais indicadores relacionados às ações. Uma ação da Ânima, ela vale em termos patrimoniais R$ 7,93. Então, se você comprar uma ação, você está comprando uma participação de R$ 7,93. Porém, o valor que você vai pagar é de R$ 2,17. Então veja que o valor de mercado está bem abaixo do valor que a ação vale. Então nós temos aqui um deságio na venda das ações medida pelo PVP. E o que é o PVP? Preço por valor patrimonial, que fecha em 0,27. Isso quer dizer que as ações da Ânima estão sendo vendidas com deságio de 73%. Lucro por ação. Nesse último exercício, a empresa gerou um lucro de 0,03 centavos por ação. E a rentabilidade da ação, consequentemente, também baixinha, 1,38%. Não temos dividendos, até porque nos últimos 3 exercícios a empresa vinha com prejuízo. A relação preço/lucro agora, com a volta do lucro, ela já passa a existir. 72 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros. Lembrando que quanto mais alto for o PIL, mais cara é uma ação. E o free float, 43,43% das ações estão sendo comercializadas livremente no mercado e o tag along da Ânima é de 100%. Isso quer dizer que se a Ânima for vendida, será garantido, né, o mesmo tratamento para os minoritários do tratamento que seria dado para os majoritários.
Fechando aqui nesse quadro, eu trago para vocês também o comportamento do valor das ações da Ânima nos últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da Ânima era vendida a R$ 8,17. E ainda em 2018, essa ação ela cai, chega a bater em R$ 3,90. Ao entrar 2019, a ação ela começa todo o processo de recuperação, entra 2020, atinge ali o seu melhor valor, R$ 12,86, e quando estava tendo seu melhor momento, aí vem a pandemia. E com a pandemia você vai ver aquela queda bem no meio do gráfico ali, as ações voltando para a faixa de R$ 5,80. Passando o susto inicial da pandemia, as ações começam ali o processo de recuperação, volta a bater lá no final de 2020 em R$ 12,40, começa 2021 com uma queda, mas logo em seguida ela já se recupera e volta lá para a faixa dos 13, 14 reais, isso em julho de 2021, só que daí na sequência começa toda uma série de quedas que você vai vendo no gráfico ali. Então as ações elas vão caindo, tentam uma estabilização ali no final de 2022, inclusive com uma pequena elevação, entra 2023 e continua no seu processo de queda, culminando com a cotação no valor de R$ 2,17 nesse último dia 6 de abril, quando da gravação desse vídeo. Então por aí você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ânima Holding S.A. Tá, então mais uma empresa analisada, uma empresa que começa pequenininha ali, né, até numa questão de aprendizado, né, compram uma instituição de ensino e ainda em sérias dificuldades financeiras e aí vão aprendendo, né, dentro desse setor até se transformar num dos maiores grupos educacionais do Brasil, a Ânima Holding. Empresa essa que começa lá com o Daniel Facchini Castanho, garoto que sai de Sorocaba aí para o Brasil todo. Falando de Sorocaba, um grande abraço a todo o pessoal lá de São Paulo, Wanderson Santana também, a Ângela Moura Santos, enfim, todo o pessoal aí de São Paulo que sempre está acompanhando aqui o canal Silas Negraf. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pelo carinho de vocês. E o importante de tudo, quando a gente fala de investimentos e de ações, é naturalmente que a gente, primeiro passo, tem que saber que empresa é essa que você está querendo comprar as ações. Até porque comprar ações é basicamente entrar de sócio de alguém. E nós temos que saber quem é esse alguém, qual a história que tem por trás, entender todo um contexto para poder ter até uma certa confiança, saber, não, isso aí vale a pena me associar com esse grupo pela história que ele já tem dentro do setor empresarial. E aí, na sequência, nós temos que saber como que está a situação econômica e financeira. Financeiramente, a empresa tem dificuldade financeira, não tem endividamento, o endividamento está muito alto, pode sufocar a empresa ou não, e naturalmente saber como que ela está em termos de lucratividade e de rentabilidade, que é o que vai nos dar o retorno. Então, com base nessas informações e outras informações que você possa buscar também, aí você vai formar uma base para tomada de decisões, e aí a tua decisão, com certeza, você minimiza o risco e amplia as possibilidades de acerto, e só assim é que aos pouquinhos você vai conseguir construir o seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.